Graça e paz, igreja. Amém, irmãos? Graça e paz para você também que está nos assistindo diretamente do nosso canal do YouTube, Sal da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo a mais um culto. E nessa manhã, nessa tarde, para você que está vendo diretamente do nosso canal do YouTube, nós queremos dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé. Adorar a Deus em mais um domingo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo maravilhoso, Pai. Faça-se presente nesse lugar, Deus, com o teu fluir, com o teu mover. Em nossos corações, Deus, nós queremos te engrandecer nessa hora, Pai, através desses louvores, dessa palavra. Dizer que tu és santo, Deus. Teu nome é maravilhoso, Pai, e as tuas obras são infinitas, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Diga isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? As palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, onde eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, onde eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, onde eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome.
minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Minhas provações não são e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar nesse momento. Queria liberar as crianças, os adolescentes para as salinhas. E perguntar também quem nos visita nessa manhã aqui na nossa igreja pela primeira vez. Nós temos algum visitante aqui, nós queremos te dar um abraço, se você estiver aí. Privilégio para nós recebermos você. Amém. Além do Mauricinho que nos visita hoje, estou brincando, viu, Maurício? Maurição voltou. E queria também fazer uma oração pelo pastor Marquinhos, né, pastor César? Aniversário do pastor Marquinhos hoje, né? E ficou mais experiente, né? E queria também chamar quem está fazendo aniversário nesse mês. Tem alguém da nossa igreja aí aniversariando nesse mês de setembro?
Já orar por você. Só o Marquinho mesmo? Deve ter mais gente, né, Gil? Mas aqui, presencialmente, só o Marquinho. Amém, pastor Marquinho. Deus abençoe sua vida, viu? Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, dizer para o Senhor que é um privilégio caminhar com o pastor Marquinho, uma pessoa tão especial, extraordinária, Deus, um servo do Senhor, Pai, que nós vemos, Pai, ser instrumento nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor continue, Pai, frutificando sobre a vida dele, Deus. Que continue usando a vida dele, Pai, para abençoar tantas e tantas pessoas, Pai. E que seja um tempo de mais 365 dias, Deus. De muito aprendizado, mas de muita sabedoria, de muito receber do Senhor, Pai. Abençoe a vida dele, abençoe a família dele. E eu profetizo, pastor Marquinhos, onde quer que você colocar as suas mãos, que possa ser bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastor. Alô? Alô, alô? Amém. Marquinhos, bênção, viu? Obrigado por você ser quem você é, que abençoa tantas nossas vidas, pela sua sinceridade com Deus, pela sua busca ao Pai, que a gente sabe, e por tudo isso você tem abençoado essa igreja e a todas nós que te conhecemos. Então, que Deus te abençoe realmente nessa nova fase da sua vida. Vamos aqui então. Está ouvindo bem aí? Tranquilo? Amém. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer, te louvar. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que ensina, o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. E é isso que nós te pedimos. Que essa manhã, Pai amado, essa tarde, para aqueles que nos assistem, ó Deus, possa ser um momento onde o Teu Espírito vai estar falando aos nossos corações. Queremos te ouvir, Deus. Queremos ser guiados e conduzidos pelo Senhor e que a Tua sabedoria se torne, Pai, alcançável aos nossos corações na revelação daquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje que te anime, que te possa trazer um entendimento a respeito do nosso Deus. Falar de Deus parece que é uma coisa óbvia para aqueles que já estão na igreja. Agora vai. Opa! Mas muitas vezes a gente conhece Deus. A gente sabe quem Ele é. A gente sabe perfeitamente o que Ele fez por cada um de nós. Mas o nosso dia a dia não é necessariamente a expressão do conhecimento que a gente tem dele. Então eu quero te animar, para que sabendo a respeito desse Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus criador de céus e terra, aquele que de uma forma tão maravilhosa nos amou a ponto de entregar seu Filho Jesus. Eu queria que você, depois dessa ministração, pudesse, de alguma forma, desfrutar melhor desse Deus e de tudo que Ele representa nas nossas vidas. Amém? E é interessante, porque quando a gente fala de Deus, na língua hebraica, a língua do povo de Israel, Deus tem vários nomes. E cada nome relacionado com alguma coisa do que Ele é, com alguma característica do seu próprio caráter. E tem uma infinidade de nomes. Eu nem ouso querer dizer todos eles aqui, porque com certeza eu não conseguiria lembrar de todos. Mas são nomes importantes. Deus é conhecido na língua hebraica por El, por Elá, Elohim, Eloá, Iavé, Tissur, Adonai, Elion, Maor, Abba, Shafat, Gaal, Yasha, Palat, Magem, Eialtu, Shaddai, Elroi, Tsadik e tantos outros. Mas sabe o que é interessante?
que por mais que tenha nomes associados a alguma característica de Deus, existe uma expressão que talvez fale mais da soberania de Deus que qualquer outro nome que ele tenha, que é aquilo que o próprio Deus falou para Moisés quando ele estava a ponto de liberar o seu povo da escravidão do Egito. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, onde ele diz assim, na verdade Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual que é o nome dele? Que lhes direi? Então, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu quero que você lidere a saída do meu povo do Egito. Moisés tentou de tudo quanto é forma sair dessa, por se achar inadequado. Eu sou gago, eu tenho dificuldade, mas Deus determinou que era Moisés. Não tinha como Moisés sair disso. Mas lá pelas tantas, Moisés fala assim, tá bom, Deus, mas como é que esse povo tão numeroso, que é o povo do Senhor, que está aqui no Egito, como é que eles vão acreditar que o Senhor me chamou? Como é que eles vão acreditar que o Senhor falou comigo? Eu vou chegar lá e falar, gente, o negócio é o seguinte, Deus falou comigo, agora todo mundo tem que me obedecer. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mostrar para esse povo tão numeroso que o Senhor esteve comigo, falou comigo, nessa sarça ardente que consumiu o fogo, que o fogo estava ali naquela sarça, mas ela não se consumia? Como é que eu vou explicar isso para o povo? Eu vou falar o seguinte, que Deus... Aí Deus responde para ele, no versículo 14, ele diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu fico pensando, por que Deus não usou algum dos seus nomes? Ele podia falar assim, não, fala para eles, Yahvé me enviou a vocês, Adonai me enviou, quaisquer outros nomes aí que a gente citou, ou até outros que não foram citados. Por que Deus não se identificou com um dos seus próprios nomes, que o próprio povo hebraico já conhecia? Não, ele diz o seguinte, Moisés, você vai falar o seguinte, você vai chegar para o povo e falar assim, olha, o Deus eu sou, me mandou. Não tem nome aí, tem apenas uma afirmação de um verbo a respeito de identidade. O verbo ser, eu sou. Você vai falar o seguinte, o eu sou te mandou. E esse eu sou, embora não seja o nome, mas identifique Deus, traz consigo algumas coisas muito importantes que a gente não pode deixar de estar atento a isso. Porque quando Deus fala o eu sou, essa expressão em si, tão pequenininha, denota, demonstra, revela a grandeza desse Deus. E por isso nós não podemos, em momento algum, esquecer da grandeza desse Deus. Porque é quando a gente lembra da grandeza de quem Deus é, que a gente se coloca numa posição de vencedor. Porque, às vezes, a gente está vivendo uma situação de derrota, porque a gente esquece que o Deus eu sou é com a gente. E toda vez que eu, de alguma forma, sublimo, de alguma forma eu esqueço, de alguma forma eu não trago essa grandeza de Deus ao meu viver diário, eu começo a agir como um derrotado. Eu não percebo o que Deus já fez por mim, eu não percebo o que Deus tem para mim, eu não percebo o que Deus está falando ao meu coração, porque de alguma forma eu esqueci que o Deus eu sou faz toda a diferença. E esse eu sou, ele traz pelo menos 4 características para a gente. Primeiro, ele expressa a afirmação de uma identidade soberana de Deus. Uma identidade onde Deus não precisa de nada mais além dele mesmo para poder se manifestar como Deus. Deus é tão absoluto que se tiver gente que crê, se tiver gente que não crê, que se tiver uma miscelânea entre os que crê e os que não crê, seja o que for em termos da humanidade, isso não faz de Deus nem mais Deus e nem menos Deus, porque ele não precisa de nenhum de nós, ele não precisa da nossa própria fé. A fé não é para que Deus se incha de, opa, esse povo tem fé em mim. Não, a fé é importante para nós, porque para Deus não faz diferença, ele não vai ser um Deus mais fragilizado ou mais fortalecido em função de quantas pessoas creem nele. Você entende isso? Porque ele é o Deus eu sou. E não é um Deus eu dependo de, não, ele é um Deus eu sou. E por isso, nada e ninguém vai alterar a soberania maravilhosa desse Deus.
Ninguém, por mais que a gente faça ou não faça, creia ou não creia, pense ou não pense, seja lá o que for, nenhum de nós vai mudar o mínimo possível que seja nessa identidade soberana do Deus eu sou. Olha que coisa linda. Deus não precisa de ninguém, porque Ele é Deus em si mesmo. Porque Ele é o eu sou. E essa identidade traz algo fantástico para o nosso entendimento. Você já reparou que quando nós vamos falar de nós mesmos, a gente sempre precisa fazer uma conexão? Quem que é o César? É o esposo da Cristina. Quem que é o fulano? É o filho do Beltrano. Então você liga no telefone para alguém, fala assim, quem está falando aqui é o César. Aí lá do outro lado da linha fala assim, que César? Aí você tem que dar uma... É o César. O pastor lá da igreja. A gente sempre tem que achar uma referência para que a gente possa ser identificado adequadamente. Deus não. Deus não vem falar o seguinte, olha, eu sou o Deus eu sou. Que eu sou? O Criador do céu. Não, Ele não precisa disso. Moisés, diga para o povo israelita que o eu sou te enviou. Simples assim. O eu sou, então, traz essa identidade do Deus soberano, do Deus que não dorme, do Deus que não passa despercebido em alguma coisa, do Deus que está sempre atento a tudo que acontece na sua vida e na minha. O Deus eu sou tem a identidade do soberano, do grandioso, Deus acima de tudo e de todos. E é esse Deus que te ama. E é esse Deus que quer que você entenda perfeitamente tudo que Ele já revelou nessa palavra para que você viva a plenitude do que precisa ser vivido. Olha que coisa linda. O eu sou expressa a garantia de uma promessa para toda a humanidade. Porque quando a gente entende que Deus é o Deus eu sou, eu sei que alguma coisa está estabelecida para mim que é além daquilo que humanamente eu possa entender. O eu sou traz consigo uma independência de Deus da própria temporalidade. Deus não fala, olha, chega lá para o povo israelita e diz o seguinte, eu sou o Deus eu fui. Não. O Deus eu serei. Não, é o Deus eu sou. Porque em qualquer parte do tempo da sua vida, ou qualquer momento da existência humana, ou fora da existência humana, Ele continua sendo o Deus eu sou. Para Deus não tem futuro nem passado. Para Deus não tem tempo disso ou tempo daquilo. Porque Ele é o que Ele é em todo o tempo. Desde que, nem assim a gente pode falar, né? Desde que Ele existe, porque Ele sempre existe. Como é que eu falo desde que Ele existe? Ele é o Deus, eu sou, da eternidade à eternidade. E, portanto, quando Ele disse para Moisés se comunicar com o povo, falando que o Deus eu sou enviou, Ele revela uma declaração de eternidade. Quando a gente fala Deus eu sou, tudo isso vem junto no pacote. E Deus, então, por não precisar de referência, por não precisar de explicação, por não precisar de respaldo de ninguém, Ele vai estar sempre se revelando aquilo que Ele é. O Deus eu sou. Então, Ele é absoluto, porque Ele é. E o que é maravilhoso, que então esse Deus que é o Deus eu sou, que libertou o povo do Egito, e esse povo então sai 40 anos ali por conta da própria murmuração desse povo, chega na terra prometida, ali Deus operando, fazendo tantas coisas, e aquele povo sempre trabalhando no sentido de esquecer Deus, de negligenciar Deus, de adorar outros deuses. Imagina, nós estamos diante do Deus eu sou, e a gente vai querer adorar um Deus que faz isso ou que não faz aquilo, um Deus que é moldado por mãos humanas, um Deus que é feito por alguém, enquanto o Deus eu sou, soberano e grande na sua beleza, está sendo esquecido. Aí esse Deus, como parte de um plano maravilhoso, que desde quando a criação foi estabelecida, manda Jesus Cristo, seu Filho, também Deus.
E Jesus vem, então o Deus eu sou, manda para nós um Jesus eu sou. Porque na mesma grandeza do Pai, vem o Filho. E Deus nessa grandeza toda vem, Jesus vem, para poder estabelecer esse plano, onde todas as coisas são estabelecidas. Então, baseado na soberania da expressão de Deus eu sou, vem o Filho também eu sou, e no Novo Testamento, esse Deus, esse Jesus eu sou, ele traz algumas revelações interessantes a respeito dessa mesma expressão. Jesus fala eu sou 7 vezes no livro de João. E o que ele fala? A respeito daquilo que, como Deus, também ele é. E está escrito no livro de João, essas 7 revelações. Interessante, João é um evangelho separado. A palavra de Deus tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são considerados evangelhos sinópticos, porque de alguma forma os 3 têm o mesmo conteúdo. Falam a respeito das mesmas coisas, talvez de uma ordem um pouquinho diferente, talvez com algumas citações um pouquinho diferentes, mas praticamente se repetem. O Evangelho de João ele tem uma característica toda especial. O Evangelho de João, por exemplo, ele traz algumas abordagens. Ele não fala do nascimento de Jesus, ele não fala das tentações de Jesus, ele não fala das parábolas de Jesus, algo tão precioso, né? Os outros 3 evangelhos citam tantas parábolas. João não fala de parábola. João não fala da última ceia com seus discípulos. João não fala que depois que Jesus ressuscitou, da ascensão dele aos céus. João é um evangelho que trabalha em toda a sua extensão na divindade de Jesus. Então ele quer mostrar algo que ele não estava preocupado em mostrar o que Jesus fazia. João queria mostrar quem Jesus era, porque ele é o Deus eu sou. Você vai no Evangelho de João, você vai encontrar capítulos inteiros de Jesus conversando com o Pai. Nenhum outro evangelho fala disso. Os outros evangelhos querem mostrar o seguinte: Jesus curou, Jesus libertou aquelas pessoas de demônios. Os outros evangelhos estão cheios de citações dessas. O livro de João não tem nenhuma citação de alguém que foi liberto de uma possessão demoníaca por Jesus. Porque João não estava preocupado em mostrar aqui que Jesus podia fazer, sendo homem aqui na terra. João queria mostrar e revelar em todo o tempo que Jesus, mesmo num corpo humano como o nosso, continuava sendo Deus, eu sou. Olha que coisa linda. Tudo isso com propósito. Amor à sua vida. Aí João então traz todo esse contexto. Capítulos lindos, você pega o capítulo 15 de João, falando da videira. O capítulo 17, onde ele conversa durante todo o capítulo com o Pai. Coisas assim, fantásticas. E é nesse evangelho que João se revela também como Deus eu sou. Porque com toda essa riqueza do evangelho de João, ele vai então trazer aquilo que o próprio Deus falou para Moisés: você vai falar para o meu povo que eu sou o Deus eu sou. Então Jesus assume essa identidade por ser Deus. Jesus não estava usurpando, tipo assim, o Pai falou que eu sou, então eu sou também. Não, Jesus estava assumindo a sua própria identidade como Deus Filho. E aí ele vem e fala e revela para nós exatamente essa questão de quem ele era. Aí o livro de João vem trazendo, parte a parte, essas declarações. 7 declarações. Os irmãos sabem que 7 é considerado o número perfeito. Coincidência Jesus falar isso 7 vezes. Aí ele fala, João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que veio a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui, Jesus, Deus Filho, declarando, como o Pai disse lá atrás: povo de Israel, que agora inclui você e eu, porque agora nós somos parte da família de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo: meu povo, presta atenção, eu sou o Deus, eu sou, porque eu sou o pão da vida. Então, quando Jesus traz essa revelação de que ele é o Deus eu sou, declarando que ele é o pão da vida,
ele traz para nós um entendimento fantástico, que é como se ele dissesse o seguinte: o eu sou se tornou sustento na vida de todos. Ele continua, aí ele vai lá em João 8,12, está escrito o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o Deus eu sou, ele vem e declara o seguinte: o eu sou se tornou libertação. Porque agora nenhum de nós está mais presos pelas trevas que nos rodeavam. Nenhum de nós tem como desculpa ou argumento, seja lá para o que for, de dizer que você não pode isso ou não pode aquilo, porque de alguma forma você está limitado, está seguro, está mantido por alguma coisa. É a mesma coisa de você dizer, compartilhar o seguinte: eu não posso pegar alguma coisa porque está escuro. Já viu criança? Você chega para um filho, criança, para um netinho, você fala o seguinte: pega para mim isso assim assado lá no quarto. Não, vovô, está escuro. E a gente se aprisiona por entender ou por não entender que existe uma luz do eu sou que liberta. Mas nenhum de vocês pode estar preso em trevas, seja elas quais forem, porque Jesus é a luz do mundo. Quais são as trevas que tem te segurado? Medo, receio, vergonha, ambição, sei lá, o que tem te segurado? Eu quero te falar o seguinte: por mais densa que sejam as trevas na sua vida, o Deus eu sou liberta. Terceiro ponto, João 10, 7-9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Você já pensou que em Deus, aonde você estiver, você encontra pastagem? Você já pensou que em Deus, aonde você, o que você estiver vivendo na sua vida, seja a pior dificuldade, seja o maior problema, seja a mais incrível provação, isso não impede que você tenha pastagens? Porque ele é a porta das ovelhas. Então, quando Jesus se revela a porta das ovelhas, é como se ele estivesse dizendo: o eu sou se tornou plenitude, porque tudo que você precisa, você tem. Você não precisa ouvir a voz dos outros. Aliás, não ouça, porque os ladrões e salteadores que aparecerem, eles vão falar: vem por aqui, olha que pasto lindo que eu tenho aqui para você. E você não vai ouvir, porque você sabe que não é a voz do seu pastor. Então, essa porta, o fato de Jesus ser a porta das ovelhas, é para que você possa distinguir todo chamado contrário e não se deixar ser levado por ele, para viver a plenitude do que o Pai tem para você. Quarto ponto, João 10, 11. Na continuidade desse texto ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi exatamente o que Jesus fez. Quando Jesus falou que ia passar por o que ele ia passar, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que ser crucificado, Pedro, o apóstolo, virou para ele e disse: de jeito nenhum nós vamos permitir que isso aconteça com o Senhor. O que você está pensando? Nós não vamos deixar nada disso acontecer com você. E Jesus falou assim: ô Pedro, você não sabe o que você está falando. É preciso que aconteça isso. Porque ao acontecer isso, eu estarei dando a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas possam ter salvação. Então, o fato de Jesus ser o bom pastor, é porque o eu sou se tornou salvação para cada um de nós. Em Jesus agora eu tenho acesso ao Pai, eu tenho salvação, eu tenho o privilégio de entender para onde que eu vou. Para onde que eu vou.
Depois Jesus disse, João 11, 25, eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aquele que crê em Jesus se torna vencedor. É como se Deus estivesse falando, o eu sou se tornou vitorioso, te torna vitorioso, vencedor sobre até mesmo a morte. A gente falar sobre ressurreição é estranho, porque uma coisa é falar que Jesus foi ressurreto, outra coisa é você pensar o seguinte, essa ressurreição tem a ver comigo? Total. Porque se você morrer, você ressurge para estar com Deus. Se você não morrer, Ele vem para te encontrar. Se você entende que Ele é a ressurreição à vida, você tem aí garantido a vitória sobre quaisquer situações que você possa viver, ou esteja vivendo. Depois ele fala, João 14, 6, muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como se o eu sou estivesse dizendo, né? É como se o eu sou se tornasse acesso. Ele nos deu acesso ao Pai, coisa que nunca conseguiríamos fazer por condições próprias. Uma vez que a humanidade pecou lá atrás em Adão e Eva, um abismo foi criado entre Deus e os homens, abismo esse que nenhum de nós, com toda a engenharia e tecnologia que a gente tem hoje, poderia fazer um acesso. Mas aí no amor do Pai, do Deus eu sou, Ele manda o seu Filho, Jesus eu sou, para que de alguma forma esse acesso pudesse ser estabelecido para você e para mim. Aí depois, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E aí nesse último eu sou, dos sete eu sous, aí gente por plural nem ser até estranho, né? Das 7 declarações eu sou, ele declara então que o eu sou se tornou um conosco. Então, no ser uma videira verdadeira, Jesus está dizendo o seguinte, o Pai é o agricultor, Ele que cuida dessa videira, e nessa videira que é Cristo, estão todos os galhos, todos os ramos que somos nós. E aí o que o agricultor faz? O ramo está dando fruto, ele dá uma podada para que dê mais ainda. O ramo está estéril, não produz nada, ele vai, corta e lança no fogo. Que tipo de ramo que nós somos? Mas o que é importante é entender que quando ele declara que ele é a videira verdadeira, o eu sou se torna um conosco, nós tornamos parte de uma mesma coisa. Por isso, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Um com Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós não estamos aqui defendendo uma identidade contrária, mas uma unidade comum. Eu não estou aqui declarando que parte do corpo você é, que parte do corpo eu sou. Não, eu estou aqui declarando que o Deus eu sou fez de nós um só corpo. Claro que num corpo cada parte tem a sua função, mas todas elas trabalham em prol da mesma saúde de um corpo que é único. Amém, igreja? Então, esse Jesus eu sou é o que define todos esses 7 pontos para que nós possamos entender e viver a grandeza do que é esse Deus eu sou tem para cada um de nós. Então, se Deus é o Deus eu sou, que através do Jesus eu sou, nos deu todas as condições de declararmos, também eu sou. Porque se eu entendo a grandeza, a plenitude dessa declaração do Deus eu sou, eu posso declarar então o seguinte, eu vou declarar, eu também sou, não que eu seja como Deus é, mas eu quero declarar que baseado no que Ele é, no Deus eu sou, eu quero declarar também agora a minha identidade. Porque eu quero declarar o seguinte, eu tenho uma identidade, que eu não vou deixar ninguém me tomar, porque uma vez minha, acabou. Não interessa as dificuldades que eu passei na minha vida, não interessa como é que eu vivi a minha infância, não interessa quanto que eu sofri na minha adolescência, não interessa quão complicado foi minha juventude, não interessa quão desesperada quando eu fui adulto. Independente de tudo que eu tenho para contar, em Cristo, eu me tornei alguém. Em Cristo eu posso dizer, então, eu sou filho do Deus, eu sou.
e como possuidor dessa identidade, tendo a identidade do Filho do Deus eu sou, eu posso declarar agora, a partir de agora. E isso tem que ser algo do nosso dia a dia, queridos. Então eu vou declarar, baseado em todas as revelações de Jesus, como Deus, como Jesus eu sou, eu posso declarar, primeiro, eu tenho sustento para o resto da minha vida, porque Jesus é o pão da vida. O que você precisa que você não tem? De que você está correndo atrás, como se você ainda não tivesse, se Jesus é o pão da vida? Tudo que você precisa, você tem nele. Segundo, eu sou alguém que é livre de qualquer domínio das trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Você tem que crer nisso, para que você possa viver livre. Tem gente que está igual aqueles elefantes que eram amarrados com uma cordinha fininha para não sair do lugar onde eles estavam, quando eram pequenininhos, e depois eles crescem e continuam sendo amarrados com a mesma cordinha, que se ele fizesse assim, ele arrebentava, e aquele elefante continua preso, porque a vida toda ele imaginou que aquela cordinha lá era forte o suficiente para detê-lo. Queridos, tem muita gente vivendo como se estivesse amarrado com uma linha de costura, e você acha que você não é livre para fazer o que precisa ser feito, e é mantido de uma forma enganosa pelo pai da mentira, e você não desfruta do que Deus tem para você, porque você continua, de alguma forma, preso naquilo que verdadeiramente não poderia te prender. Não, eu sou livre, porque Jesus é a luz do mundo que dissipa toda a treva na minha vida. Eu sou aquele que eu sou, por ser alguém que está pleno, porque Jesus é a porta das ovelhas. Eu sou quem eu sou, por ser alguém que é salvo, porque Jesus é o bom pastor. Por ser alguém que é vencedor, porque Jesus é a ressurreição e a vida. De ser alguém que tem acesso ao Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E de ser parte de um corpo cuja cabeça é Cristo, porque Jesus é a videira verdadeira e eu sou um ramo. Aí eu te pergunto, querido, o que mais que você precisa? O que mais? O que mais que você precisa? O que está faltando na sua vida para você ser um homem ou uma mulher de Deus, segundo todas as revelações do nosso Deus eu sou? O que está te faltando? Ah, você não sabe a vida que eu levo. Não, eu sei que não sabe o Deus que você tem. Simples assim. Ah, você não sabe o Deus que você tem, porque se você soubesse que o Deus eu sou é tudo isso, não tem argumento na face desse planeta Terra que justifique você não ser o que Deus está declarando que você é. Não tem. Rompa os seus horizontes, rompa a sua limitação, rompa a sua mesmice, mas pelo amor de Deus, não deixe de ser a expressão desse Deus eu sou, porque você não está vivendo o que Ele tem para você. Nosso papel então é tomar posse de quem Deus é, para já sair dessa vida inexpressiva, dessa vida, sabe, sem cor. Porque parece que a gente está vivendo uma vida preto e branco, sendo que tem tanta gente que vive a cores. Então, toma posse do Deus eu sou. Entenda a verdadeira identidade que Ele te deu. Identidade é o reconhecimento de quem nós somos. Você está vivendo derrotado? Chega de frente para o espelho, olha para você mesmo no espelho. Olha, fibra bem nos seus olhos olhando para o espelho. E declara para você quem você é. Embora você mesmo não acredite, você olha no espelho e fala assim, eu quero declarar que ainda que eu não tenha tomado posse disso, eu sou o filho do Deus eu sou. E todas as bênçãos que me foram declaradas foram ditas pelo Jesus eu sou. Então para de viver o que você não é, para de viver o que você nunca foi, e passa a viver aquilo que Deus te falou que você é. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que Ele é, Ele se revelou a nós, para que nós também possamos ser. E aí, para a gente fechar,
eu gosto demais do versículo do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios 11:1. Porque Paulo foi um homem que entendeu, sendo um perseguidor voraz daqueles que falavam a respeito da palavra de Jesus, Paulo se tornou um homem totalmente concentrado naquilo que Deus fazia. Quando Paulo se converteu, ele se converteu e entendeu que o Deus eu sou deu toda a condição e a capacidade para ele ser o apóstolo com identidade. E aí no 1 Coríntios 11:1 ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a gente entender isso, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Deus eu sou é o Deus que te ama e que fez tudo para que você pudesse ser transformado. Então o que você tem que fazer? Se tornar alguém imitável. Alguém imitável, como Paulo disse. Responde para você mesmo: se alguém me imitar, vai dar bem ou vai dar mal? Se alguém me imitar, ele vai ter sucesso ou vai ser um fracassado? Essa resposta vai te dizer como é que está a sua identidade. Pense nisso, medite sobre isso e faça os ajustes que precisarem serem feitos. Porque no final das contas, todos nós precisamos ser imitados, porque aí eles imitariam Cristo. Amém? Querido, que Deus te abençoe, para você ser realmente a pessoa mais adequada para ser imitado na face desse planeta. Não porque existe alguma coisa que te faça achar que você é melhor que os outros, não. Porque você está imitando o Cristo eu sou, que fez tudo isso por você e por mim. E que Deus dessa forma possa transformar a sua realidade para a honra e glória do Deus eu sou. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado que o Senhor é o Deus que se revelou a nós com uma identidade tão maravilhosa. Independente de quantos nomes retratem a sua personalidade, ó Deus, o Senhor resolveu se declarar para todos nós como o Deus eu sou. Pai, permita em nome de Jesus que isso transforme a nossa realidade, para que também sejamos alguém digno de ser imitado, porque com certeza glorificarão o nome do Senhor Jesus. Se conosco, nos ajude, Pai. Nos tire da mesmice, nos tire, ó Deus, dessa realidade tão estranha, esquisita, que tantas vezes nós temos insistido em viver. E nos leva para o patamar, ó Deus, de conhecermos plenamente a nossa identidade de filhos do Deus eu sou. E é no nome de Jesus que nós te pedimos. Aleluia. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Medita sobre isso, pense sobre isso. Quantas pessoas poderiam ser abençoadas se de repente você entendesse que é alguém que precisa ser imitado. Que Deus possa assim nos abençoar. Nós estamos terminando aqui. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, em todo o tempo, com todo o amor do Pai, com todo o entendimento do Espírito. Aleluia. Amém. Para terminarmos aqui, queridos, eu queria te convidar, se você está preparado e veio aqui com essa intenção.